Dias atuais, precisamente dezembro de 2024, época do esperado 13º. Porém, a indignação toma conta mais uma vez dos funcionários dos Correios. Eles tomam ciência de que o presidente da empresa, Fabiano Silva dos Santos, praticara algo semelhante a um confisco de seus recebimentos. A decisão impõe desconto de 75% em seus 13º. Alguns servidores, pegos de surpresa, receberiam apenas R$ 90. Empresa estatal fundada em 20 de março de 1969, os Correios era almejada por muitos brasileiros. Trabalhar nessa empresa era sinônimo de uma carreira segura, sólida e respeitada. Mas além disso, a carreira proporcionaria uma aposentadoria tranquila e segura, a certeza de um descanso digno. Até que então, o então deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, fez sua primeira denúncia em seu depoimento em 30 de junho de 2005, quando disse que uma das áreas mais cobiçadas para a nomeação de cargos eram as relacionadas aos fundos de pensão, o que era estranho. Fundos de pensão. A hora que o Brasil parar para ver o que está acontecendo no fundo de pensão, isso é uma outra grande discussão. Dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Você podia falar os operadores desses estatais, desses fundos que operam para partidos? Não, eu sei os que operam para a cúpula do PT. Tudo começou em junho de 2005, com a divulgação deste vídeo. Nele, aparece um então funcionário dos Correios, Maurício Marinho, descrevendo um esquema de corrupção na estatal que consistia em aplicações de fundos de investimento sem liquidez no exterior, como papéis da Venezuela e da Argentina, sem garantia dos Correios, prejuízo, uma suposta garantia para suas aposentadorias. Além disso, eles sofrerão um desconto extra nos salários atuais a fim de recompor as perdas. As aplicações foram feitas entre 2006 e 2008. Por parte do investimento foi feito em papéis da Argentina e Venezuela, hoje desvalorizados. A recuperação do prejuízo se torna praticamente impossível. Nos meses seguintes, mais foi descoberto. O desenrolar das investigações mancharia a história do país pelo período que ficou conhecido como mensalão. Deste ponto em diante, o sonho virou pesadelo. Na Operação Lava Jato, a Polícia Federal fez 2 operações que investigam fraudes em fundos de pensão. A Operação Rizoma, Esquema que desviou dinheiro da aposentadoria de funcionários de 2 estatais. Uma fraude em fundos de pensão que movimentou quase R$ 3 bilhões. A Operação Rizoma prendeu pessoas ligadas ao MDB e ao PT. As investigações da Operação Rizoma começaram em outubro do ano passado, a partir da delação premiada do doleiro Alessandro Lábia. Que teve mais operação para combater corrupção em fundos de previdência. Dessa vez, a ação é um desdobramento da Lava Jato e prendeu 7 pessoas. R$ 20 milhões foram desviados para o pagamento de propina. Ontem, aqui no Bom Dia Rio, os primeiros momentos da Operação Rizoma contra fraudes em fundos de pensão. 7 pessoas foram presas. Confiava muito nisso, que a gente ia ter uma aposentadoria que a gente pudesse viver sem depender só do INSS e que não precisasse da gente trabalhar fora para poder
sobreviver. A perspectiva nossa, e eu creio que da maioria, seria essa complementação do Postales. Só que a partir de um certo tempo para cá, sabe, a coisa se deteriorou, cara. Entendeu? Subtraíram a gente em tudo quanto é aspecto que você pode imaginar. É subtração. Tem uma precificação que se criou agora, que é um dinheiro que se tira da complementação do aposentado, que acaba, sangra a gente, é quase que como aproximar a gente da morte. Né? Nós estamos feridos de morte, feridos de morte. E aí o carteiro que trabalhou lá 30, 35 anos para poder ter a sua aposentadoria mais tranquila, e agora como é que ele está vivendo, coitado? Com necessidade de comprar remédios, com necessidade de alimentos, educar os filhos. Eu tinha um planejamento para ter a minha aposentadoria digna, viver dignamente pro resto da minha vida. Porque eu nesse momento não estou tranquilo, tá? Minha família está preocupada, meus filhos estão quase todos os dias me ligando, né? Pai, como é que você está? Como é que está a situação do postado? O que vão resolver lá? Eu tenho dito para eles, meus filhos, nós estamos lutando, estamos tentando. Diante de uma rotina de denúncias e constantes prejuízos aos participantes do Fundo de Pensão dos Funcionários dos Correios, o Postales, Fundo de Pensão sob Intervenção, dá início à cobrança de uma contribuição extra para cobrir o rombo de mais de 7 bilhões de reais. Este plano, batizado de Plano de Benefício Definido, o Plano BD, serviria como um equacionamento, no caso dos trabalhadores ativos, que já arcavam com uma contribuição regular de 8% do valor do salário. Iniciou-se também a cobrança de uma taxa extra, que variava entre 3% e 6% de acordo com a faixa salarial. Já para os aposentados e pensionistas, iniciou-se também uma contribuição extra de 17,92% para cobrir o déficit referente entre os períodos de 2011 e 2014, além de uma contribuição regular de 9%, totalizando uma subtração forçada de 26,92%. Assim, a estimativa no nosso exemplo é que o participante receba do plano o valor bruto de R$ 283 mil. Desse valor, vamos deduzir a contribuição previdenciária de 9% que todos os aposentados pagam. Vamos deduzir também as contribuições extraordinárias para equacionamento do déficit de 17,92%, que já vêm sendo cobradas. Para saber o valor, basta consultar os descontos de contribuição extraordinária para equacionamento do déficit em seu contra-cheque. Desse montante, devem ser deduzidas ainda as contribuições extraordinárias que entrarão em vigor esse ano de 2,73%. Assim, a estimativa é que você receba do plano R$ 203 mil. Esse é o valor do seu direito proporcional acumulado líquido no plano. Esse é o valor que deve ser considerado como um montante a ser recebido do BD. Faça suas contas. Porém, durante o intervalo do carrasco, surge um novo governo. Um lampejo de esperança para a tão maltratada empresa. Durante esse breve período, a empresa volta a respirar. A recuperação é penosa, mas compensatória. Em 2022, já com algum fôlego e depois de décadas de pilhagem, os Correios anunciam a partilha deste sucesso, promovendo a distribuição de lucros referente ao período. A distribuição seria, então, até que enfim, uma maneira de compensar a sangria dos governos anteriores. Um alento aos funcionários que poderiam, se não anular o achaque, pelo menos terem alguma compensação dos valores descontados em folha. A questão dos Correios. Presidente, hoje é uma data muito importante para nós, os Correios, porque o Conselho de Administração aprovou nossas demonstrações financeiras e o nosso resultado aqui foi de 5,5 bilhões de resultado recorrente,
o melhor resultado dos últimos 22 anos e o maior, se a gente somar, dos últimos 10 anos. Então, o senhor lembra muito bem que os Correios, como o senhor já mencionou, tem um histórico muito negro de gestões passadas aí. Nós assumimos em 2019, quando o senhor nos pagou a missão, com um prejuízo de 5 bilhões e nós revertemos para um lucro de 4 bi. Um patrimônio líquido de menos 100 milhões e hoje nós temos um patrimônio líquido de 2,2 bi. No caixa, quando eu assumi, que não dava nem para pagar a folha dos empregados, eu tive que contrair adiantamento dos meus clientes de 149 milhões, tendendo para uma dependência no final do ano. Ontem, batemos o recorde histórico de 4,5 bilhões. Mas, novamente, o ciclo maligno se reinicia. E, pasmem, com a conivência de alguns dos que foram feridos. Seria algum tipo de síndrome de Estocolmo? Ou a concretização do ditado popular de que o Brasil é formado mesmo de um povo sem memória? Registraram um prejuízo de 597 milhões de reais só em 2020. No caso do governo federal, faz a ordem contrária. Tem 275 milhões de prejuízo e ainda abre licitação para torrar outros 400 milhões. É quase. Os Correios registraram um prejuízo de 597 milhões de reais em 2023, primeiro ano do governo Lula. Encerraram o ano de 2023 um prejuízo de quase 600 milhões de reais. O prejuízo nos Correios saltou 780% no terceiro trimestre deste ano. Uma realidade da nossa economia nada alvissareira. Só para se ter uma ideia, os Correios estão enfrentando uma crise financeira sem precedentes. Os prejuízos E pergunto aos funcionários do Correio: até quando vocês irão repetir estes mesmos erros? É quase que como aproximar a gente da morte, né? Nós estamos feridos de morte.